A Polícia Federal de Campinas cumpre hoje, nesta terça-feira, dia 7, 47 mandados de busca e mais 2 de prisão preventiva em uma operação contra fraudes no auxílio emergencial. Gente, que chegam a 50 milhões de reais. O alvo é uma organização criminosa com foco em vários estados, além do Distrito Federal. E olha só, a repórter, a nossa jornalista Thalita Souza, ela está ao vivo conosco aqui no Tá No Ar Campinas. E é ela, Thalita, ela está ali em frente à Polícia Federal, em frente à sede da PF na cidade de Campinas. E a Thalita fala ao vivo, trazendo os detalhes e as informações atualizadas desta operação. Thalita, muito boa tarde para você. Boa tarde para você, Leandro, e a todos que nos acompanham. Então, o alvo de hoje da Polícia Federal nessa operação era uma quadrilha criminosa, então, especializada em fraudar o auxílio emergencial da Caixa Econômica Federal. Os criminosos, então, eles conseguiam dados das vítimas através de um programa hacker. A partir de então, eles criavam contas com documentos falsos para poder receber esse dinheiro do auxílio emergencial antes mesmo dos beneficiários. E aí, quando a vítima ela entrava no site da Caixa Econômica Federal, ela recebia uma notificação de que esse valor do qual ela tinha direito já havia sido sacado. Os investigados durante essa fraude, eles também criavam aplicativos e sites falsos e enviavam por mensagens de texto, por SMS para as vítimas. O objetivo era de que essas vítimas criassem cadastros e assim, quando o dinheiro do qual ela tinha direito fosse depositado, esse valor cairia diretamente na conta, então, desses criminosos. Hoje, terça-feira, foram cumpridos 47 mandados de busca em várias cidades do país, incluindo aqui na região de Campinas, como a cidade de Valinhos e também a cidade de Sorocaba. Também foram cumpridos esses mandados em 11 estados, além do Distrito Federal. Hoje, além então desses 47 mandados de busca, também foram cumpridos 2 mandados de prisão preventiva. Essas prisões aconteceram em Goiânia e em Brasília. Inclusive, um desses suspeitos que foi preso hoje, ele era um hacker que já tinha passagem pela polícia desde os 16 anos de idade. Ele era responsável, então, por criar um programa que identificava quem tinha direito a esse auxílio emergencial e quem, então, seria vítima aí dessa quadrilha. A polícia, então, encontrou hoje, durante essa operação, 140 carteiras de habilitação, 140 CNHs falsas e mais 80 cartões, além de maquininhas de pagamentos aí que eram usadas por essa quadrilha. Só para a gente entender um pouquinho essa investigação, que começou em agosto de 2020. A Polícia Federal ela começou essa investigação a partir de quando a Caixa Econômica enviou dados, então, para a PF sobre 91 benefícios do auxílio que já tinham sido fraudados. Essa fraude chegava aí a envolver 54 mil reais. Esse valor inicial, né, da onde começou essa investigação de 54 mil reais, ele foi desviado para 2 contas, uma conta de pessoa física, outra conta de pessoa jurídica, mas as 2 da cidade de Indaiatuba, que inclusive bem próximo a Campinas. E aí, a partir então dessa investigação, o pontapé dessa investigação foi justamente esse primeiro valor de 54 mil reais que foi desviado. Então a Polícia Federal começou a investigação a partir daí, a partir dessas contas, né, laranjas que foram então da cidade de Indaiatuba. A partir de então, a polícia identificou outras 37 pessoas que estavam envolvidas nesse esquema em vários estados do país. A Polícia Federal ela acredita que essa organização criminosa tenha movimentado, pelo menos desde então, de 2020, quando começou essa investigação, desde agosto de 2020, eles tenham movimentado durante essa operação pelo menos 50 milhões de reais entre 10 mil contas que foram fraudadas, isso em todo o país. Os envolvidos, então, a Polícia Federal, foram 2 presos hoje, então, né, um em Goiânia e outro em Brasília. E esses 2 envolvidos, eles vão responder por furto mediante fraude, estelionato e organização criminosa. Juntas, essas penas podem chegar a pelo menos, segundo a polícia, porque inclusive pode ultrapassar 22 anos de prisão. Leandro. Então, a gente só confirmando, tá? Esse hacker, né, que desde os 16 anos ele estava no mundo aí do crime,
Quer dizer, essas pessoas, essa quadrilha, utilizavam do CPF dessas vítimas. E através desse programa que eles desenvolveram, as pessoas recebiam SMS, né? Como eles já tinham acesso ao CPF, porque através desse programa, eles aplicavam o golpe daí. E aí o depósito da Caixa já era feito nessas contas falsas que essa quadrilha criava. Exatamente isso. Era assim que funcionava, né? Exatamente. Segundo a Polícia Federal, a quadrilha ela utilizava de vários pontos para poder fraudar esses documentos, né, que dariam aí consequentemente acesso a essa quadrilha sobre o valor aí que seria roubado. Mas as duas linhas de investigação que a polícia acabou identificando, né, os dois principais caminhos dos quais essas 37 pessoas aí que estariam envolvidas, né, segundo a Polícia Federal, nesse esquema criminoso, seriam de duas formas, né, duas principais formas. A primeira, então, era quando esse hacker que foi preso hoje, ele já tinha um programa que identificava as pessoas que teriam direito a esse auxílio emergencial. Então, a partir de então, eles já tinham todo o acesso desde o CPF e também a dados pessoais dessas vítimas. E então, eles conseguiam documentos falsos, faziam documentos falsos com esses dados que eles conseguiam através desse programa hacker e então conseguiam ter acesso a esse valor. Um segundo caminho que eles também utilizavam era justamente fraudar, né? Eles criavam sites e também aplicativos falsos. Então, eles enviavam por mensagens, por SMS para as pessoas, para que essas pessoas que já tinham direito, né, a esse auxílio emergencial, porque eles já tinham esses dados desde lá de trás, através desse site falso, desse programa falso que identificava então essas pessoas. E esse segundo caminho era justamente esse, quando eles enviavam aí para essas pessoas, para essas vítimas, sites falsos, aplicativos falsos. Então, com o objetivo de que essas vítimas fizessem falsos cadastros, né? Fizessem cadastros, que seriam obviamente falsos, porque justamente era os acessos, né? Os dados do qual a quadrilha teria acesso, para então, quando ela recebesse esse auxílio emergencial, né, da Caixa Econômica Federal, ao invés então de cair na conta da pessoa do qual teria direito, esse dinheiro sairia diretamente para a conta dos criminosos, através então desse cadastro que as vítimas faziam desses sites e aplicativos falsos aí que eram enviados por telefone celular pelos criminosos por essas vítimas. Então são dois caminhos, né? A polícia aponta que são vários caminhos que essa quadrilha acabava se aperfeiçoando, acabava criando aí ao longo de todo esse tempo para poder aí ter essas vítimas, né, que eram aí, tinham direito a esse auxílio emergencial. Mas esses dois caminhos, então, eram os principais, dos quais aí eles fraudaram mais de 10 mil contas aqui em todo o país, incluindo aqui a nossa região, né? Valinho, Sorocaba, a gente teve também Indaiatuba. Então eles criavam aí, e essas 37 pessoas, era uma quadrilha, né? Os investigados aí da Polícia Federal chegam a 37 pessoas que eram aí divididas, né, em todo o país. Então são 11 estados além do Distrito Federal, incluindo aqui também São Paulo, né? Algumas cidades aqui da nossa região, como eu bem já citei. Então essa quadrilha aí era dividida em todo o país e fizeram, né, mais de 10 mil vítimas aqui desde 2020. Leandro. Thalita, tá bom. Muito obrigado, viu, pelas suas informações. A gente que está aqui no Tá No Ar, nosso telespectador que nos acompanha, agradece muito pelos esclarecimentos, essas novidades que você trouxe aqui pra gente.